O dólar voltou a subir. Depois de sair dos 6,30 vistos em dezembro de 2024, agora o dólar testou as mínimas de 4,90 em maio de 2026 e já voltou a subir para casa dos 5,18. Mas a pergunta não é se o dólar subiu mais 10 ou 20 centavos. A pergunta é, estamos diante de uma mudança estrutural ou apenas um repique temporário? Porque se for apenas um repique, deixar de vender baseado nisso pode até ser um erro. Mas se estivermos diante de uma reversão de tendência, o mercado pode estar sinalizando uma tendência importante para os preços agrícolas nos próximos meses. Para responder essa pergunta, precisamos entender 3 histórias. O que aconteceu com o fluxo global de capital? Por que o real se valorizou tanto? E o que mudou nas últimas semanas? Nos últimos meses, o real foi uma das moedas que mais se valorizou em relação às moedas emergentes. Muita gente atribui isso apenas ao agro ou à balança comercial, mas essa explicação é bem incompleta. O principal motor dessa valorização do dólar foi o cenário internacional, porque no ambiente onde os juros americanos caem, o mercado procura retornos mais elevados. E poucos países no mundo estavam oferecendo juros reais tão altos quanto o Brasil. Isso fez com que o fluxo de capital saísse dos Estados Unidos e buscasse países emergentes, como numa antecipação à queda das taxas de juros nos Estados Unidos e buscando ativos emergentes para lucrar com essa desvalorização da moeda americana. Além disso, o Brasil se beneficiou enormemente por ser um exportador de petróleo em meio à crise provocada por conta da guerra no Irã, que causou bastante instabilidade energética global e fez com que o preço do petróleo disparasse no mundo inteiro. Mas existe um detalhe importante. O real não se fortaleceu porque os problemas brasileiros desapareceram. Ele se fortaleceu porque o cenário externo beneficiou muito os emergentes. E isso faz toda a diferença. Enquanto o mercado comemorava a valorização do real, pouca coisa mudou nos fundamentos fiscais brasileiros. Mesmo com o governo aumentando impostos, a dívida pública segue crescendo. O governo segue registrando déficit primário atrás de déficit primário. A relação dívida-PIB já passa dos 80%. E mesmo com uma balança comercial extremamente positiva, o Brasil precisa ficar atraindo capital externo para conseguir fechar suas contas externas. Isso significa que nós dependemos de investimento e de fluxo de capital especulativo para conseguir fechar as nossas contas. Em outras palavras, o Brasil não pode simplesmente deixar de ser atrativo para o capital externo, porque, do contrário, o dólar explode e as contas externas simplesmente não fecham. E é exatamente aqui que a história começa a mudar. A guerra envolvendo o Irã aumentou a incerteza global. O petróleo voltou a ganhar força e chegou a tocar os $120 do barril do Brent. Mas o movimento mais importante ocorreu nos juros. Enquanto o Banco Central brasileiro começou a sinalizar e a cortar juros de fato, o Banco Central americano, Fed, ele passou a adotar uma postura muito mais cautelosa em relação à sua política monetária. A inflação americana mostrou resistência e o núcleo da inflação voltou a preocupar nos Estados Unidos. O mercado de trabalho americano continuou forte e gerando emprego. Isso pegou muita gente desprevenido, achando que a gente teria estagflação. Com isso, as taxas de juros de longo prazo subiram forte nos Estados Unidos e passaram a casa dos 5%. E isso levou vários investidores a reverem as suas expectativas em relação aos Estados Unidos. Antes, os investidores esperavam que os Estados Unidos cortariam taxas até o final do ano. Só que depois dessa crise, muitos deixaram de prever esses cortes e passaram a prever não só estabilidade, mas até aumento na taxa de juros até o final do ano. E quando isso acontece, o diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos diminui. Esse diferencial saiu de níveis de 11% para menos de 10% agora. Pode parecer pouco, mas o aumento na taxa de juros americana pode atrair muitos bilhões de dólares que estão espalhados no mundo inteiro, inclusive no Brasil, mudando completamente a relação risco-retorno do investimento em países emergentes. Vamos agora analisar
como que está se comportando esse diferencial da taxa de juros entre Brasil e Estados Unidos. Aqui nós vemos que esse diferencial ele obedece, na verdade, um padrão cíclico. Ele sai, toca as máximas e depois volta a cair. Esse padrão ele se repete mais uma vez. Ele sobe, atinge um pico e volta a cair. As suas mínimas a gente viu foi durante a pandemia, quando esse diferencial ele chegou praticamente a 0,5%. E logo em seguida a gente voltou e viu esse diferencial atingir os 11%, tanto em agosto de 22 quanto agora em julho de 25, depois das altas provocadas por conta de toda aquela discussão do déficit fiscal e das políticas do Haddad. Só que um movimento interessante começa a acontecer agora. Com os Estados Unidos voltando a discutir uma possível alta de juros, a gente começa a ver que a realidade, esse diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos ele vai tender a cair. Porque o Brasil está reduzindo a sua taxa de juros, o Copom já fala em 13,5% de expectativa no juros Selic para o final do ano no Brasil, enquanto a gente espera aumento de taxa de juros nos Estados Unidos. Se isso acontecer, a gente deveria ver esse diferencial de taxa de juros caminhando aqui para essa região dos 8% ou de repente 7%. O que não é pouca coisa, é um diferencial bastante significativo. Mas será que é um diferencial significativo o suficiente para proteger a moeda brasileira? Vamos lembrar que os fundamentos do Brasil seguem extremamente fracos e a gente segue sendo um país vulnerável à especulação e pode ser que o mercado decida apostar contra a moeda brasileira. Imagine um investidor internacional. Ele pode investir nos Estados Unidos ou ele pode simplesmente ir atrás de investimento em países emergentes. A taxa de juros ela funciona como um mecanismo de atratividade para esse capital. Quanto mais alta a taxa de juros aqui, significa que o investidor internacional ele pode arbitrar essa diferença entre o país que ele está investindo e os Estados Unidos e ele tem uma camada extra de proteção em relação à taxa americana. Então, vamos pensar que para esse investidor, quanto menor essa camada de proteção, mais vulnerável ele está e menos rentável se torna esse investimento. E ao mesmo tempo, existe um entusiasmo muito grande em relação a ofertas públicas trilionárias que estão acontecendo, vide Starlink, vide Anthropic, e ao mesmo tempo, todo esse entusiasmo em relação à inteligência artificial nos Estados Unidos. E com isso, a economia americana segue absorvendo recursos do mundo inteiro. Se os juros americanos permanecem elevados, parte desse recurso que veio para os países emergentes pode simplesmente voltar para os Estados Unidos. E isso tende a fortalecer o dólar globalmente. Aqui está a pergunta que realmente interessa. O produtor deveria realmente mudar a sua estratégia? A verdade é que ainda não, mas o produtor deveria mudar e começar a prestar muito mais atenção no dólar agora. O que estamos vendo é o surgimento de fatores que podem interromper a queda do dólar. Ao mesmo tempo, vemos fertilizantes extremamente caros, margens muito apertadas e produtores reduzindo a tecnologia em diversas commodities no campo. E isso pode resultar numa produção menor em várias commodities do Brasil. Nenhum desses fatores sozinhos tem poder de mudar o mercado, mas a realidade é que todos esses fatores somados podem ser suficientes para mudar a direção que nós estávamos observando antes. Agora, vamos analisar alguns pontos importantes do dólar que podem fazer com que o produtor comece a rever a sua estratégia em relação à moeda americana. Quando nós observamos a tendência do dólar, vemos que ele teve esse pico muito forte em dezembro de 24, mas logo em seguida ele começou a sua tendência de queda, já em fevereiro de 2025. Tivemos picos mais uma vez, mas esse dólar ele seguiu caindo. Agora, o que a gente precisa ver é prestar atenção nessa resistência aqui muito forte dos 5,27. Se o dólar passar essa resistência e se a média móvel das cotações de 20 períodos ultrapassar essa média móvel de 100 períodos, a gente poderia ver uma tendência também técnica de reversão e começa a valorização do dólar. Então, todos esses fatores somados, eles podem fazer com que a valorização do dólar comece a acontecer. Além disso, a gente não pode esquecer que
também teremos eleições no Brasil até o final do ano. E isso tende a trazer muito ruído político que vai acabar escorregando também para o dólar. O ponto principal não é que o dólar voltou para 5,18, é que as forças que sustentavam a sua queda estão se dissipando. E o Brasil continua fortemente dependente de capital externo. Os juros americanos voltam a ganhar importância e o diferencial de juros segue diminuindo. O cenário político se aproxima de mais um período de ruído. Por isso, mais importante do que acompanhar a cotação diária do dólar é acompanhar os fundamentos. Porque, se estivermos diante de uma mudança estrutural, ela pode afetar diretamente o preço da soja, do milho e as decisões de comercialização nos próximos meses. E essa é uma história que a gente precisa acompanhar de perto.